aí? Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Tá tudo legal? Tá começando mais um Criou Podcast. O nosso podcast de arte... Viu? Ainda bem que corta. O nosso podcast Nosso podcast de arte e criatividade. Exatamente. Hoje é um dia especial, pois temos uma convidada mais que especial, não Blames? Isso mesmo. Nossa convidada é escritora, produtora artística, produtora de evento. Cara, ela tem uma jornada tripla ou mais do que isso. Estamos aqui com a nossa convidada especial, Délia Def. Aê! Oi, gente, é um prazer estar aqui. Tô muito ansiosa, vamos lá. Simbora. Eu acho que Déia é aquela mulher que 24 horas é pouco tempo pra ela. Pois é. 24 horas não é o suficiente. Se o dia tivesse 27 ainda... E dizem que o dia tem horas pra todo... É igual pra todo mundo, mas eu acho que pra algumas pessoas não é Déia. Então, né, eu entrei de home office agora, achava que dessa vez eu ia ter algum tempinho pra mim, mas acabou que eu não tenho tempo pra nada. A Blame sabe, a gente tá desde faz tempo tentando marcar reunião e nada. Então, assim, é realmente essa coisa de ser maleável em vários setores artísticos, em vários setores de produção é complicado. Toma muito tempo. E conta pra galera aí, tipo, o que tu faz, assim? Tu consegue dizer, tipo, tudo que tu faz? Porque eu até esqueci de falar, o tema do podcast de hoje é uma parte 2 do episódio anterior, que é quando o artista tem uma jornada dupla. No caso dela, assim como o Gustavo também, tipo, é uma jornada tripla, uma jornada de muitas e muitas funções. Então a gente queria saber como é que concilia isso, né? Eu queria saber, tipo, quais são todas as funções que tu... E se tu consegue... Todas as habilidades. Acho que a gente pode facilitar. Como é que tu te apresenta pra família? Pois é. Geralmente pra família, assim, então você faz o quê, meu filho? Então, pra minha família, eu falo que eu trabalho com marketing. Sim. Pronto. Mas eu sou escritora, né? Só que atualmente a escrita tá sendo mais como hobby e fazendo roteiro também pros meus trabalhos. Eu trabalho numa agência de branding, né? Então eu faço toda a parte do atendimento, eu sou a comunicação do cliente com a agência e da agência com o cliente. E também estou fazendo uma assessoria, né, de influenciadores nacionais, nordestinos. Pode falar nomes? Então, né? Ainda não pode. Não sei se pode ou não, mas aí eu faço gestão de mídias sociais da Lore, né, da Lore Improta, que é uma pessoa maravilhosa, assim, sou muito suspeita pra falar dela, né? Ela não é fraca não, gente. Meu amigo, que é isso, hein? E aí eu faço também essa assessoria, né? Sou assessora do Romeu Silva, né? Que é o influenciador daqui, né? Puxa a orelha dele, sou aquela que puxa a orelha. E também, quando tem shows, eu trabalho na Gage Entretenimento, né? Presto serviço pra eles. Então eu faço toda a parte de produção artística e a produção geral. Por um tempo ela foi do Blames também, mas abandonou. Eu sinto que ele tem... Eu sinto que ele tem assim, uma raiva dentro dele. Tem, claro, precisa fazer no fundo. uma mágoa, verdade. Ideia, como é que tu lida com isso tudo? Pois é, Porque como só que de tanta concilia? coisa. Exatamente. Eu tento não surtar, né? Mas assim, eu gosto muito. Assim, é uma coisa assim que... Eu já tentei ser influenciadora por conta dos meus livros, mas eu sempre gostei dos bastidores, né? Então, eu não sei, é um amor que eu tenho e eu consigo, de certa forma, trabalhar a minha escrita nisso, porque eu também faço roteiros publicitários, né? Pra peças publicitárias e tudo mais. Então, eu consigo trabalhar isso. Então, a escrita sempre tá comigo e aí eu concilio com isso. A respeito de ser escritora, de lançar livros e tudo mais, o que eu faço? Eu me adiantei. Eu tenho 2 livros prontos, né? Só no ponto de publicar. Então, no dia que eu quiser publicar, eu pego e publico, entendeu? Então, assim, esse meu lado escritora, ele tá sendo mais treinado com os roteiros que eu faço, com textos e tudo mais. Então, de certa forma, eu consigo conciliar essa parte. O trabalho já é mais complicado. Eu tenho uma agenda, né, pela manhã, faço toda a agenda que o influenciador vai precisar entregar, os públicos que eles vão precisar integrar. E aí o que acontece? Eu tenho Google Agendas, né? Tecnologia assim maravilhosa, inclusive. E aí eu coloco tudo que a gente vai fazer no dia. E aí eu só vou, tem que cobrar briefing de tal pessoa. E
E assim, são marcas grandes, então eu não posso Sim. esquecer de ninguém, né? Meu Deus do céu. Então é muita responsabilidade. Imaginando, Muita visualmente responsabilidade. esse Google Agenda como deve Pois ser. é. Minha mulher trabalha numa empresa em São Paulo e assim, parece uma coisa pra criança, assim, aqui tudo coloridinho. Assim, Pois é. Imagina o da Leia, como é que deve ser isso. é Muita responsabilidade. Mas a gente se acostuma, assim, é uma coisa que quando a gente gosta mesmo, a gente consegue conciliar. Dá pra... E tu dorme? Boa! Por Boa! falar nisso, Olha, deve ter muita energia, né? E antes que eu me ultimamente esqueça, eu não durmo. antes que eu me esqueça, que eu já tava esquecendo, Sim. a gente tem que falar do patrocinador, Red Bull, que tá sempre com a gente, que tá sempre com a galera aí frenética da Meu amigo criatividade. também. Inclusive que tá... me acompanhou na minha viagem Pois freneticamente. é, que vocês viram que ele não tava aqui, ele tava lá, ó. Era pilotando motos aí e tal. Se tu quiser depois, joga aí umas imagens. Vou colocar pra galera ter uma noção de como foi. Aí alto pra nível. quem tá escutando pelas outras plataformas, né, Spotify e Deezer, depois vai lá no Instagram do Alessio olhar. Mas voltando. Então, ultimamente eu não estou dormindo. Já faz acho que uns 4 ou 5 dias que eu não durmo direito. Mas eu sempre depois eu consigo repor. Eu apago, assim, às vezes eu apago. Alguém fala comigo, aconteceu um negocinho aqui, já eu volto, eu apago, assim. Mas senão não dá, assim, E eu não consigo ficar parada, né? Então é mais complicado ainda. Caramba. Porque como eu sou acostumada com essa vida frenética, assim, já faz 5 anos. Sim. Então, quando eu fico parada, assim, a pandemia me fez ficar maluca. A parada da pandemia pegou forte. E eu ia perguntar, porque assim, uma coisa é você fazer isso durante uma semana, durante um mês, durante um job, mas 5 anos... E aí, Uma como vida toda. como é que faz pra lidar com 5 anos, assim, Então, quando eu entrei, assim, eu sou formada em Direito, né? Não tem nada a ver com marketing. Ah, peraí, detalhe. Deixa eu ver se eu entendi. Além- Isso tudo ainda tem o direito, é isso? Pois é. Ainda tem as graduações, ainda faço mestrado, então é uma jornada cara. bem complicada. É, meu Tá amigo. maluco. Que isso, hein? Se essa mulher não for pro céu, gente, Pois é. por falta de mérito, não é. Pois é. Então, né? E o que eu tava falando mesmo? Da parada da pandemia que te bagunçou e tal. Bagunçou, assim, porque o nosso setor até então tava na Gajo full time. Uhum. Então o que eu fazia na Gajo? Eu era coordenadora geral de criação e também era produtora geral. Então eu cuidava de tudo na Gajo. E aí quando parou, né, parou o setor de eventos. E aí a gente acabou ficando sem saber o que fazer, né? E a gente teve que se reinventar, né? O setor Sim. de entretenimento teve que se reinventar nessa pandemia. Então foi mais complicado pra mim. Então eu tive que procurar outras coisas pra fazer, né? E aí foi que o tempo que eu escrevi, fiz roteiros, trabalhei com marketing mesmo, estudei bastante sobre marketing e tal, porque de curso de marketing só tenho um, que é pós, né? Sim. Mas o curso mesmo, aquela coisa, eu aprendi tudo na experiência, tudo no te Vivência vira, mesmo, tá sabe? ali todo dia. Eu tenho um chefe que é o Paulo Gatti, que eu até posso falar aqui, e ele falava assim, cara, te vira. Uhum. Ele só dava o caminho e aí tu fazia as coisas. E foi assim que eu aprendi mesmo, assim, e foi indo, mas a pandemia foi bem... Cara, a Dé é do tipo de pessoa. É o melhor tipo de pessoa pra você trabalhar, né? Porque é a pessoa que resolve tudo. Você fala assim, olha, preciso disso, ela vai lá e já resolveu. Já vai resolvendo. Entendeu? Mas conta pra gente um pouco sobre o projeto como escritora, dos livros. Isso que eu ia falar. Conta como é que funcionou, como começou. Então, eu comecei a, de fato, escrever um livro com 19 anos. E eu tava no meio da minha graduação de Direito. Então, assim, eu ficava naquela, será que eu vou abandonar isso? Será que eu vou ensinar? Será que não? E os meus pais, não, tu vai fazer até o final, tu vai fazer até o final. E aí eu não sabia como é que era publicar um livro, eu não tinha conhecimento de nada sobre isso. E aí eu fui perguntando para as pessoas, eu fui perguntando para escritores. E aí eu lembro de um episódio que eu fui na casa de um escritor, ele já é bem antigo nessa profissão. Sim. E aí ele me desmotivou, assim, de uma forma que eu falava assim, cara, como assim, pô? Não vai dar certo, aqui no Maranhão é muito complicado. É o pior tipo de pessoa pra... Eu não sei. Imagina, Eu você tá saí começando. eu fui com a minha mãe. A minha mãe é a minha fã número 1.
se tu falar que é fã número 1, ela vai brigar contigo. Então eu fui com ela, eu cheguei em casa, eu tava morta de desmotivada, assim, eu falei, cara, é melhor desistir e tal, não sei o quê. E aí eu consegui um patrocínio. Caramba, de primeira, assim, cara. Ela já foi chegando no boletim, ele nem tenta. Vai dar merda. Tipo isso. Foi tipo isso. Não vai dar certo, vai dar Sendo que ele tem uns 10 milhares de livros publicados, né? Ele não queria a concorrência. Eu sei. Ele é investidor. Não vou me complicar aqui. Diz o nome dele aqui pra gente. Então, e aí a minha mãe falou, não, a gente vai fazer, a gente vai tentar e tal. Foi aí que eu consegui um assessor, que na época ele trabalhava numa empresa grande, e a gente conseguiu um patrocínio. E aí ele fez todo o processo, ele é formado em jornalismo, então ele entrou em contato com vários veículos de comunicação e tal, entrou com a gráfica e fez toda essa parte. E aí meu primeiro lançamento, aí detalhe, esse cara ainda falou assim, cara, no dia do lançamento, se tu conseguir vender 20 livros, tu tá fazendo sucesso. Aí o meu primeiro lançamento, foi meu primeiro livro, foi na praça do Tropical Shopping, naquela Praça do Sol, assim. Botaram um banner gigante com a minha cara. Assim. E aí, ou assim, né? Assim, então, mas assim. E aí, tipo assim, eu peguei uma data que era do Dia dos Namorados, na véspera do Dia dos Namorados. Falei, cara, o shopping vai estar lotado. Então, vou fazer nesse dia. E aí, eu vendi mais de 100 livros nesse dia. E aí, é que as pessoas começaram a me ver como realmente, assim... Aí, depois disso, eu fui pra Academia Maranhense de Letras, palestrei lá, ganhei prêmios literários e tudo mais. E aí vem a parte de como eu comecei, né? Eu fiz o inverso. Eu comecei na internet, né? Super despretensiosamente, assim. Eu comecei a colocar minha história na internet, que era uma plataforma de histórias, que é a Anime Spirit, eu acho que nem tem mais. E aí eu fui colocando, cada página era um capítulo. E aí eu nunca assim, falei nada sobre ele nas redes sociais, eu nunca fiz nem propaganda. Foi totalmente orgânico os números de seguidores que eu consegui. E aí no primeiro ano, com a história já completa, né, eu tinha uma fanbase, eu não gosto de chamar assim, né, eu gosto de chamar de... Eu tinha leitoras que elas eram realmente assim, muito fervorosas, assim, elas queriam... Não, tu vai fazer o segundo, bora, faz a segunda temporada. Aí eu pegava e fazia a segunda temporada. Tu tem noção de quantos livros a primeira edição vendeu no total, assim? Cara, eu tenho porque eu como foi independente, assim, foi patrocínio, então eu tenho isso aí, mas eu acho que mais ou menos 2.000 livros, né, na época, assim. Se 20 era sucesso, 2.000. Estourou. E agora eu tive que reeditar ele, né, então eu reeditei ele e reimprimi, né, porque ele tinha acabado, nem eu tinha mais. E aí foi, né, eu coloquei a história no site e tal, e eu vendo todo mundo crescendo, assim, sabe, eu falei, cara... E aí, no primeiro ano online, a história deu 2 milhões de visualizações, né? E muitos favoritos, muitos comentários. Eu falei, cara, eu acho que vou lançar um livro, né? Tipo, vou adaptar para um livro. E aí foi que aconteceu, né? Todo esse processo de adaptação do livro. Eu tive que trocar os nomes e tudo mais. E eu tive bastante repercussão, né? Teve que trocar o nome por quê? Porque na época eu tinha feito com uma banda, né? Porque é uma história de uma espiã, espionagem, romance policial. Eu tinha feito com uma banda que existe. Então, tipo, eu não podia tirar, eu não podia colocar no livro sem permissão, né? Ah, saquei. Então eu tinha que tirar, tive que adaptar e tudo mais. E aí, depois disso, foi só... Aí eu tive que fazer o segundo, o terceiro. Aí eu termino no quarto, né? Eu já tenho 2 livros publicados da série, né? E aí, tá faltando os 2 últimos. E é isso, assim. E aí, meu último livro, que não tem nada a ver com a série, que é meio que uma continuação de Romeu e Julieta, né? Eu sonhei com Shakespeare. E aí, Shakespeare falando assim, continua minha história. E eu não sabia que história que era. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Aí, quando eu liguei a televisão, juro pra vocês... Quem é? Nossa. Quem é você, rapaz? Quando eu liguei a televisão, juro pra vocês, estava passando Romeu e Julieta. É Deus.
Aí eu falei, cara... Foi um chamado. Não, Aí eu falei, cara, é não o Shakespeare, pô, não é Deus, é o Shakespeare mesmo, em pessoa. Aí eu falei, indo lá. não, cara, não é possível. Aí eu nunca tinha lido a história todinha, porque eu achava muito chata. Tipo assim, muito cantada e tudo mais. E aí eu fui ler, eu falei, cara, mas isso aqui ele não explica. Isso aqui ele também não explica. E aí eu comecei a preencher as lacunas que ele deixou, né? E aí eu fui numa feira de artesanato. E uma senhora tava vendendo umas mandalas. Eu não conhecia ela, eu acredito que ela não me conhecia. Ela chegou pra mim e falou assim, tu vai lançar um livro, não vai? Eu falei... Aí eu falei assim, vou. Aí ela, olha, eu tô te dando essa mandala aqui, tu bota na capa do teu livro, tu bota essas cores. É um livro de amor. Aí eu falei, tu bota essas cores na capa que vai dar certo. E aí, como eu lancei esse livro pela editora, eu não tive autonomia na capa. Não tive. Eu sou muito, assim, relutante em lançar por editora. Justamente porque eles tratam o escritor como... Sim, só preciso do texto. Exatamente, tá fazendo um favor pra ti. Né? E o editor na época foi super grosso e tudo mais, não queria trocar e tal. Enfim, lancei por essa editora, mas eu pretendo reeditar o livro com as cores que a Agora uma pergunta, depois que essa moça te deu a mandala, tipo, tu virou pro lado, ela sumiu, assim. Ela sumiu. Então, não lembro, assim, eu não... Não olhou pra trás. Ficou com tanto medo que ela nem olhou pra trás. Não, mas assim, eu acredito muito em inspiração nesse sentido, sabe? Eu costumo dizer que ter inspiração tanto pra música, pra livro, pra arte, é como ser tocado por um anjo. Você tem que, na hora, prestar atenção, senão ele vai embora. Então, assim, é uma coisa assim que eu sempre tá comigo. Então, por exemplo, às vezes eu tô em algum lugar, tenho uma ideia de livro, eu tenho que anotar, senão eu sei que depois eu não vou mais conseguir, né? Eu acho que isso a gente tem que levar pra todo projeto, música, livro, arte, tudo. Quanto tempo que demora, assim, pra poder finalizar um livro? É muito tempo ou não existe um tempo específico? Como é que funciona esse processo? Assim, demora de por criar? conta da burocracia, né? A gente manda, se você quiser registrar bonitinho, você tem que mandar pra Biblioteca Pública Nacional, Brasileira e tudo mais. Então, isso demora uns 60, 90 dias pra você ter o seu certificado de reverberação. E aí, depois disso, vai pra edição e tudo mais. É mais ou menos, deixa eu ver assim, um processo completo. Eu acho que é uns 4 meses a 5 meses. Saquei. Mas eu digo de criação mesmo, tipo, tu lá idealizando a depende história muito. e tal. Eu tenho livro que eu fiz em 1 mês, tem livro que eu fiz em 6 meses. Depende muito, assim. Teve um livro que eu não posso falar porque eu fiz pra uma pessoa, né, pra um youtuber. E eu não posso falar que eu tenho contrato. Mas que ele tinha que viajar e precisava entregar o livro em 2 semanas. E eu tive que terminar o livro pra ele. Né? Terminar não, eu fiz praticamente o livro porque ele só tinha feito... Rola essa parada de você escreve pra outra pessoa tipo, e música, aí... né? Escreve pra alguém interpretar. Pois assim. ou escreve o livro então, com as vivências de outra pessoa. Atualmente eu tô com 2 projetos que as pessoas pediram pra eu fazer biografia, né? Eu tô com 2 biografias pra serem feitas. Então rola assim, mas aí tem que saber questão de contrato, né? Se quiser pra aparecer, se não, tudo mais. Eu prefiro ficar à parte. Falei, não, tem, né? Mas se bem que quem me conhece... Ganha mais se não aparecer? Não, né? Mas enfim. Poderia ser mais caro. Mas assim, verdade. por exemplo, esse livro que eu fiz do YouTubers, quem me conhece, quem lê os meus livros, vai perceber, vai saber, entendeu? Porque cada escritor tem o seu estilo, né? Cada pessoa tem seu estilo. Então, Sabe, porque o textinho tem sua marca já, né? então, É uma identidade, né? Sim. Todo É uma artista identidade, tem sua arte, tem sua marca. Então, quem me conhece assim vai... Fica a dica. Isso aqui foi a ideia. O próximo livro de YouTube que saiu, já sei. Não, já saiu. Cielo tá falando assim que, tipo, a ideia, como é isso? Muito amor, muito... Castanhari tá... Tá meio E essa parada dos personagens, como é que você cria todo esse universo ali, tipo, dá personalidade pra cada um? Da onde que vem? Tu tira de pessoas que tu conhece? Assim, geralmente eu pego um pouco de cada coisa, né? Eu faço um roteiro. Toda vez antes de fazer um livro em si, de começar, eu faço um roteiro. Então aí eu boto assim, os personagens principais, características e tudo mais. Então eu faço tipo um quadrozinho, aquele roteiro de quadro.
E aí eu coloco os personagens. Aí eu vou vendo assim, aquele jeito ali dá pra eu colocar aqui e tal. Inclusive, a gente tem uma amiga em comum, né? E eu fiz uma história e botei a personalidade dessa pessoa. Olha, não sabia não. Pois Pode é. falar não, né? Pode não. Vou me complicar Tá aqui. bom, tudo bem. Acho que eu já sei. É, já Olha sabe. aí. Já sabe. Pelo olhar dele, ele já sabe. Mas enfim, eu vou pegando de cada coisa. E até livros, séries, filmes, eu sou muito O cara era cinéfila, DJ? assim. O cara era DJ? Não. Usava um cabelo legal? Tinha uma tatuagem de caveira no antebraço? Não. Não sou eu. Não, Tipo, é um tipo amigo. aquela ali assim? É um amigo em comum, entendeu? Mas a Mas gente vai fala que- assim, é um amigo. Mas se fosse eu poderia falar. Não, mas se fosse ele, eu falava. Não, mas vai que, sei lá tem alguma coisa comprometedora, não sei. Eu exploraria seu personagem. Na verdade, já Aí, criei, ó. né? Pois é, O tá aí. Gabriel já criou Pois é, duas Pois vezes. é, a né? gente pode juntar então as histórias, né? Pois é. uma história É ilustrada aí, já pensou? Ia ser Ó, massa. Doido, hein? Tipo, Já The tem- Wicked. Eu quero O The direito, Wicked hein? tem um quadrinho, pô. É? Pois é, tem um quadrinho pela Marvel. Já Olha aí, pensou? tá vendo? A gente não é Marvel, mas a gente... Pô, Pois é. Quero estar no meio ali, assinar Já também, pensou, sabe? cara? Eu tive Blames. ideia. Se tu fosse um herói, um personagem, o que tu queria ser? Cara, eu não faço ideia. DJ que nas horas vagas É, já é tipo, um herói. é tipo bem 10, assim, colocava um... É, eu acho que isso. Na hora que tu mais faz assim, tecnológico. Não, Transforma. Power Ranger. Eu seria o Doutor Estranho, Power cara, com Ranger, Homem de certeza. Ferro. Eu seria Não, o acho que Doutor Homem de Estranho. Ferro, cara. Seria o Homem de Ferro. Não, mas tu tem que ser um herói. E É tu? o herói Qual? Blames. Não, é o herói Blames. Não, eu sei, mas é uma espécie de Homem de Ferro. Então, uma coisa talvez eu tecnológica, colocasse ele entendeu? como, tipo, Batman, sabe? Uma identidade secreta. Eu e tal. gostei, tá aí, Um milionário e justiceiro tal. Justiceiro. Ser. Eu queria ser um cara com poder de teletransporte, tipo um noturno assim e tal. Não, eu com certeza seria o Doutor Estranho, cara. Pois é. Cara, fazer- controlar o queria, tempo, assim, saca? eu queria Eu ler a queria mente das transportar. pessoas, ó. Eu acho Não tudo. é legal. Ah, eu acho que eu não. Eu acho Não que é eu legal. Tá não. merda, brother, tá merda. Já pensou, tá aqui com o cara tá rindo pra ti e na cabeça dele, tá aqui, puta que pariu, que cara chato. Aí tu fica sabendo que o cara, tu é doido, né? Muito ruim. Eu acho que seria bem difícil. Pois é. Ideia. E com relação ao processo de criatividade, essas coisas assim, tem algo em específico que tu te inspira? Tipo, por exemplo, eu trabalho com montagem, finalização, essa coisa. Mas a música é um negócio que tá o tempo inteiro lá batendo. Se duvidar até mais do que vídeo, né? Eu escuto mais coisas do que eu vejo. E joga isso pro teu trabalho. Exatamente. Tu tens algo assim? Então, todo mundo me chama de doida, mas eu consigo escrever escutando música e assistindo filme. É uma coisa assim que é o meu Caramba. processo criativo e isso funciona muito comigo, né? Porque desde pequeno eu treinando meu cérebro pra ele meio que Ser funcionar. polifônico. Ele funcionar de certa forma. Então tô aqui escrevendo, prestando atenção na música, às vezes eu canto a música, continuo escrevendo, olho pra série, vejo o que tá acontecendo na série, entendo e volto. E assim, esse é o meu processo. Eu gosto de ser assim, entendeu? Não, literalmente ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Muito doido. Aí é que tá. Agora a gente sabe por que ela faz tantas funções. É porque ela tá fazendo duas ao mesmo tempo. Mas Três. assim, é sempre a São música, três. a São arte três. me acompanha, Sim, assim. tá É uma coisa sempre que... lá batendo, né? eu comecei a escrever com 13 anos. Só que eu escrevia a música, né? Tipo assim, eu escrevia a música, coisas que aconteciam no meu dia a dia. Eu era uma adolescente e tal, então eu escrevia isso. Eu tenho um caderno, eu até hoje ninguém... Tem alguma em inglês lá pra gente lançar? Tem um monte em inglês, Cara, eu só bora. fazia em inglês. Cadê? A Eu música boto a voz junto com a Alessia. Já era, eu faço a orquestração. Pronto. vai dar bom, hein? Ó, Aí. E aí a música sempre tá comigo, assim, em tudo. Tudo na minha vida tá. Eu tenho que escutar música, assim. Então. Tu escuta o DJ Blames? Então, né, gente? peraí, Obviamente, deixa eu assim. tirar uma... Tô me chamando animar. Que situação. Essa nova ficou massa. Não, mas toda música ele me manda e pergunta se Na tá verdade, eu bem mando e tudo tal. pra ela, cara. Uhum. É É. inevitável. Então assim, Quando tu me inevitável mandou, foi a não primeira- escutar, né? Quando tu Sim, mandou, foi a nem que primeira não pessoa que eu queira. enviei. Nem que Falei, o não que que tu achou? Foi a primeira pessoa. Tá aí. Vocês já são amiga há quanto tempo, assim? Aproveitando Sei o lá. ensejo. Cara, eu não faço ideia. Faz tempo. É... Que, Foi uns 5 anos? 2016? 2016. Não. Ah, então é mais ou menos isso, uns 5 anos já. É. Faz tempo. Eu ainda fui. Eu fui A gente se conheceu, booking, né, dele a e gente se conheceu tal. através de um amigo comum, né? Que inclusive é esse que virou personagem, enfim.
E aí, tipo assim, a gente fez uma parceria na época, né? Ela começou a me vender e tal, como DJ. Então, aí criou uma amizade depois disso. Então, então ela que é a responsável por hoje em dia tu tá milionário. Podia dizer isso, Não pode falar isso ao vivo. Os caras vão na minha cara. Tem que andar de carro blindado. Tá maluco. Tem alguma parada das tuas outras profissões que tu joga Isso é legal. pra tua função de escritora? Ou tu acha que as duas coisas são 100% separadas? Não, porque a gente sempre tá aprendendo alguma coisa. Então, assim, tudo eu tiro alguma coisa, sabe? Em tudo. Então, tá sempre interligado. Não adianta, assim, isso é de mim mesmo, tá sempre interligado. Eu sempre, vejo alguma coisa de produção, alguma coisa sobre música, eu já boto nos livros. Vejo alguma coisa nos livros. Porque, assim, pra eu escrever um livro, eu preciso pesquisar muito. Eu pesquiso muito. Principalmente se for ambientado em outro lugar. Né? Então, assim, eu faço toda essa parte de pesquisa e tudo mais. Então, tô sempre tirando conhecimento, né? E aí tá sempre interligado. Então, não tem... eu sempre pego muita coisa, assim, da produção pro livro, do livro pra produção. Principalmente a paciência, né? Porque a gente tem que ter paciência. E essa parada da pesquisa, como é que funciona isso? Tipo, de ir atrás e tal, tu conversa com pessoas de outros... Converso com pessoas, mas tem nosso querido Google Maps, tem nosso querido Wikipedia, sabe? Então, assim, eu vou pesquisando, converso com pessoas. Por exemplo, o meu primeiro livro, ele é ambientado, a série inteira é ambientada em Londres, né? Então, o que eu fiz? Eu pesquisei tudo, vi mapa de metrô, vi mapa rodoviário. Eu conheço Londres só de estudar Londres. Sim. Aí a cultura, tem pessoas que moram lá, então eu fiz toda essa parte de pesquisa de cultura. Um catálogo, e tal. assim, né? Exatamente. Então, esse último, que é de Romeu e Julieta, aconteceu em Verona. Então eu tive que pesquisar tudo ao redor, as comunas, né, as províncias que eles chamam e tudo mais. E aí eu também vou perguntando pra alguém que já foi lá, ou que Nunca rolou de tu viajar pro lugar? Não, ainda não, né? Ainda não me rolar. dei esse luxo. E daí, agora uma coisa que eu fiquei pensando aqui, rola, né? De tu tá tipo assim, nossa, esse personagem, puta merda, tem que fazer isso aqui da Lori. Nossa, esqueci de fazer isso aqui do João. Sim. Rola de tu tá num processo e dá aquele estalo, nossa, De tem que interromper, fazer uma coisa aí. de um outro processo, porque como tu faz muita coisa, ou não, a cabeça funciona de boa, como é que é isso, assim? Não, geralmente, como a minha escrita eu não me exijo muito, assim, eu não tenho esse rigor, eu geralmente paro e faço, entendeu? Por exemplo, hoje eu tava, assim, amanheci no 220, eu tinha que fazer 7 roteiros de vídeo. E aí eu fui fazendo, tava no segundo, e aí me mandaram mensagem, tem que resolver isso aí e tal. Aí eu parei, resolvi, aí eu só fui continuar 1h da tarde, entendeu? Então, assim, como eu não tenho esse rigor com a minha escrita, é de boa, então é de boa, dá pra... Não é aquela coisa de eu preciso escrever durante 8 horas por dia, eu tenho que entregar esse livro em tantas Tem que acordar às horas. 5 da manhã. Exatamente, Não, milagre da fazer manhã. Quando eu tô exercício. focada em um livro, eu falo, não, eu preciso terminar esse livro. Mas isso é só por livre espontânea vontade, sem pressão Porque nenhuma. hoje em dia, pra mim, ser escritora é mais um hobby, né? Porque Brasil, escrita... Convenhamos, né? É meio né? complicado. É meio complicado, assim, mas pra mim é um hobby. Eu acho que eu não conseguiria viver de escrita, infelizmente, hoje no Brasil, né? Então, é por isso que eu não tenho esse rigor de, não, tem que acabar esse livro, não, tem que fazer esse livro, eu vou fazer. Gerar volume de lançamento, É. né? Tu joga esses fazer- livros pra outros idiomas ou não? Então, eu pretendo muito, é um projeto, assim, meu que já passou mais da hora de fazer, porque eu sei que eu já recebi, né, propostas pra virar filme, né, internacional. E aí eu tive que traduzir mas por isso. Só Sim. que aí acabou que eu fiquei meio assim com o pé atrás. Eu falei, cara, eu não tô lá. O que vão fazer com o meu roteiro? Ou vão ficar muito bom ou vai ficar muito ruim. É o que rola sempre, né? Tipo, deles mexerem em tudo E e tipo tal. assim, era produção de Bollywood, né? Tipo assim, Sim. Preocupante. é uma indústria, é a longe pra maior, caramba. é maior que Hollywood, né? Sim. Isso aí a gente, né, precisa
Mas eu não sei se seria o perfil, eu não sei se, tipo, ela tá no meio da perseguição, ela começa a dançar, sabe? Eu não... Sim. Então, assim, aí eu deixei esse projeto Sim, de na lado dúvida. e tal. Eu falei, não, Entendi. vamos com calma. A chance de ter algum problema era maior do que de ser um negócio mais... Eu acho que... E eu sou... Não é que eu seja muito apegada com as minhas histórias, mas assim, a gente que escreve, a gente, né, tipo, Sim. a gente quer fazer uma coisa E bem criou o feita, personagem, né? criou um enredo, tudo bonitinho mais, pra alguém vir. Não, isso aqui vem pra cá. E assim, e é muito detalhe, assim. Eu traduzo a espionagem pra uma forma infanto-juvenil, né? Então, assim, tem como desarmar uma bomba, tem técnicas de luta diferentes e tudo mais. Então, assim, eu fiz toda essa pesquisa. Então, assim, pra jogar, assim, qualquer um é meio complicado. Aí eu abandonei mesmo, né? Mas é um projeto futuro, assim, que eu tenho. Só que eu quero publicar todos os livros primeiro da série e aí depois traduzir eles todos de uma vez. Aproveitando isso, tem esse lance que agora eu vi, a galera tá usando muito audiolivros também, né? Tu pensas, já tem? Como é que tu vê isso? Eu já fiz um e-book, né, do primeiro livro. E eu, sinceramente, eu prefiro pegar o livro. Eu acho que é uma coisa minha, assim. O audiobook eu ainda não pensei, assim, de fazer, né? De repente funcionasse, mas eu não sei, assim. Eu pergunto porque de vez em quando eu tô ouvindo algumas coisas, por exemplo, nem toda vez eu tô viajando loucamente de moto. Né? Às vezes eu estou viajando de ônibus. Às vezes eu estou viajando de moto e lendo. Não dá pra... Se fosse ela, faria. Isso, então assim, às vezes eu tô de ônibus, não há muito o que fazer, né? Não deixar minha segurança da minha vida na mão de uma pessoa, né? E aí acabou que eu já, de vez em quando eu faço uns audiolivros, ouço uns audiolivros e tudo. Então, é por isso que eu perguntei e tal. E o que tu acha disso, assim? Curte a ideia? Tu curte, acha que é estranho. Eu gosto de cheiro de livro. Não, eu amo pegar o livro, assim, e passar e falei, nossa, pra mim é terapêutico, sabe? Mas a gente tem que se reinventar, né? De certa forma, a gente tá no mundo que a tecnologia tá dominando tudo. Sim. Então, eu penso em fazer, mas não por agora. Agora eu tenho outros projetos que são mais urgentes, assim, entendeu? Mas eu sou muito de se reinventar, assim, com isso mesmo. Eu penso em ir pra outras áreas da escrita, tipo assim, fazer roteiro, ou até mesmo como a gente tava falando, tipo, roteiro de quadrinho, porque é um escopo totalmente diferente, né? Tu pensa em ir pra outras áreas e tal? Então, na verdade, eu tenho um curso de roteiro pra audiovisual, audiovisual, né? Audiovisual, né? Fiz alguns cursos e tal, já tenho alguns roteiros, né? Inclusive, o roteiro do meu livro. Porque o que eu faço? Eu escrevo pensando no roteiro. Eu escrevo já roteirizando. Sim, como tu tinha falado. Detalhes, eu sou muito perfeccionista, então eu gosto muito de detalhes e tudo mais. Então eu já escrevo pra isso. E aí também eu faço os roteiros dos vídeos, né, de publicidade, da agência e tudo mais. Então, esse lado eu também tenho. E eu gosto bastante de fazer roteiro. É uma coisa que nossa, eu gosto demais de texto. Esse aqui me manda um texto. Deve fazer esse texto pra mim, eu faço rapidinho, porque eu amo fazer. É uma coisa assim que eu gosto de fazer, gosto de escrever. Cara, tem uma coisa assim que a gente sempre pergunta sobre em relação a pessoas que trabalham com arte. Como monetizar isso, né? Sim. Como é que funciona isso na parte de escritora? Como monetizar de verdade? Tipo assim, como ganhar dinheiro? Sei que no Brasil deve ser muito difícil isso, né? Aí em seguida a outra. O processo, porque tu tinha falado sobre como que faz pra publicar e tudo mais, mas como que você chega nessas pessoas também, depois da dele? Pois então assim, eu tenho a experiência de ser independente e ser por editora. Então eu posso falar das duas, como as duas formas. Independente é você que vai atrás de tudo. E aí tem livrarias que pedem os royalties de 50%, que eu acho um absurdo, né? Só para elas comercializarem? Só para comercializarem, ou seja, o autor fica com quase nada, sabe? Então é um pouco irritante isso, de certa forma revoltante. Ou eu tô agora atualmente com a Almei, né? Eu sou sócia da livraria, que é uma livraria 100% maranhense e tudo mais, e lá é 25%. 25% por quê? Porque eles precisam de manutenção e tudo mais, e eu acho que é ok, né?
Mas assim, é bem complicado, porque você faz tudo, você é independente e essa é uma desvantagem, porque você precisa distribuir seu livro. Então no começo, o que eu fiz? Eu fiz um site. E aí toda semana eu tava no correio. Porque eu vendia assim, por semana eu vendia uns 6, 7, tinha semana que eu vendia 11. E eu mesmo fazia isso, eu fazia todo o operacional, eu colocava dedicatório, eu fazia tudo isso. Só que chegou um tempo que não deu mais pra fazer isso. Porque já tava muito assim, sabe? Já tinha muita coisa. E aí eu precisava de uma distribuidora pros livros. E aí eu fui atrás disso. Né? E aí a MEI, ela faz isso também, ela entrega pra todo o Brasil. Então pra mim é mais vantajoso. Sim. A editora assim, é revoltante. O autor fica com 10%. Cara. Eu já tinha ouvido falar disso, bizarro. 10% e olha lá, os 20%. Nossa, se a editora foi. Exatamente. Então, assim, é bem complicado mesmo. A editora tem suas vantagens, porque se for uma editora assim grande, ela comercializa na Livraria Cultura, na Saraiva, nessas livrarias grandes, né? Mas em compensação é isso. Você ganha o quê? Por exemplo, se seu livro for R$45, você ganha. Mas isso é independente do escritor? Aí é que tá. Por exemplo, um youtuber, ele não é escritor. Mas aí a editora tu é youtuber, a escritora te procura pra você lançar um livro. Você não tem história nenhuma, mas ela só quer porque é você, entendeu? Vai vender muito. E vai vender muito. Então, assim, é uma supervalorização de um setor que de repente, sabe? E aí eles, no caso deles, eles conseguem acertar para uma porcentagem maior? Sim. Por conta da figura que eles são. Agora, se você for para os Estados Unidos, você é pago para escrever. Eles te pagam para você escrever. Então, você fecha um contrato com uma editora de 2 anos. Você tem que escrever tantos livros para eles, entendeu? Sim. Então, assim, eu pensei muito, assim, no começo de ir mesmo nos Estados Unidos e fazer livro para lá. Porque lá eu saberia que eu seria muito mais valorizada. E tu conseguiria fazer isso remoto, por exemplo? Pois é, no primeiro momento não. Sim, teria que ter esse contato mesmo. Isso, eu tudo. teria que ir lá, ter contato, falar com as editoras, né? Ter toda essa coisa, porque eles têm esse Read Hunter, que são pessoas que procuram escritores novos, procuram histórias novas, com potencial. Então aí, por exemplo, se eles acharem que você tem potencial, eles te contratam, fecham um contrato de 1 ano e aí você tem que dar 2 livros para eles, basicamente. Então hoje em dia tem pessoas que são escritores que ficam em casa, Sim. sabe? Que tem essa coisa de escrever e ser mesmo, se sustentar por isso. Mas aqui no Brasil é bem uma profissão, complicado. né? Ser uma profissão de fato. E no Brasil é mais complicado. O seu livro tem que virar filme, tem várias nuances, né? Tá agregado sempre alguma outra coisa, né? Isso. E tu acha que aqui, por que não vai? Por que a coisa não vai pra frente? Porque as pessoas não valorizam o que é daqui. Muitas vezes chegaram pra mim e perguntaram: meu Deus, mas tu é daqui mesmo? Esse livro é teu? Mas tu é mesmo daqui? Tipo assim, sabe? Umas coisas assim. Porque as pessoas não valorizam. Valorizam o que é de fora. Se eu fosse, uma maranhense, escrevesse um livro em inglês, publicasse o livro lá nos Estados Unidos e viesse pra cá, eles me valorizariam. Entendeu? De certa forma. Mas assim, o que eu vejo hoje em dia, que a escrita cresceu muito. Os novos escritores, eles cresceram muito. Desde a época que eu comecei, tinha muitas pessoas que eu incentivei, né, de certa forma, e começaram a escrever. Então, pra mim, isso é muito bom, assim. Tipo, aqui no Maranhão já tem mais de 200 escritores novos catalogados, sabe? Tipo, Ótimo. E tava parado o negócio, entendeu? Então, assim, quando eles viram... Eu ia então em tem uma escolas, cena de escritores mesmo eu ia, aqui. desde quando eu comecei a ser escritora, eu ia em escolas, incentivo a leitura. E as pessoas ficavam assim: meu Deus, mas tua escritora tá tão novinha. Eu pensei que o escritor fosse aquele velho, aquele senhor. Aí eu falei: não, a gente... você Ela também se pode acha escrever. de casa. Pois é. Não, você também pode escrever. E aí eu tenho pessoas que eu passei pelas escolas e se tornaram escritoras. Né? Então, assim, a gente só precisa de um incentivo, assim, de certa forma, entendeu? Então, assim... Não é igual aquele do primeiro, né? Que... De mais longe a gente já veio. Pô. Que eu digo assim, de mais longe a gente já veio, assim. Eu nunca imaginaria em palestrar para imortais da academia, sabe? Uhum. O presidente da academia já falou de mim, assim, no meio
do evento de prêmio, falando que eu era a promessa e tal, não sei o que eu já tava com o pé na cadeira. Aí eu falei... Caramba, rapaz, essa menina é fraca não. Tu é doido. Aí, e tipo assim, ele parou o evento todinho, porque eu tava tendo uma entrevista comigo, eu nem pensei, eu só olhei assim, e ele falou, e todo mundo olhando pra mim, aí eu no meio da entrevista, oi. Então, assim, tipo assim, não tinha pessoas jovens, né, nesse âmbito. Então, assim, mudou bastante, né, as feiras do livro e tudo mais, de mais longe a gente já vê. Então, eu posso dizer, assim, que posso dar um mérito também que muita coisa mudou nesses anos aí. E de mais longe tu já veio e tu já sabe, assim, pra onde tu quer ir, o que tu quer fazer, quais são as pretensões. Eu quero fazer um monte de coisa. Cada dia uma ideia diferente. Quero fazer muitas coisas, assim. Eu acho que na escrita, quando eu ver meu livro virando filme, pra mim vai ser, tipo assim, o ápice da minha realização como escritora. Mas é porque eu quero poder sentir isso, de olhar, sabe? De ter aquele visual com a minha história. Então, pra mim é isso. Agora, profissionalmente, no sentido de... Eu ainda não sei, assim, eu tô com alguns projetos aí, eu só sei que eu quero ficar milionária. Até os 30, hein? Antes dos 30. Aí. Rica bem novinha. Fica bem novinha, é isso. E é isso, assim, eu tô sempre procurando adicionar alguma coisa na minha rotina, nos meus trabalhos, sempre tendo projeto e tentando. Eu acho que a gente é muito jovem, assim, pra ficar parado, sabe, nessa inércia. Sim. Então, a gente tem essa vantagem de tentar várias coisas, né? Então, assim, eu sou formada em Direito, mas eu não fui pra esse lado, né? E, assim, às vezes os mais velhos não entendem. Tu é formada em Direito, mas tu não faz Direito. Mas, cara, às vezes o caminho me levou pra outro lado, sabe? Sim. E é uma coisa que eu gosto. Então... E é legal isso, né? De hoje em dia a gente poder escolher. Isso. Antigamente as pessoas não tinham tanto poder de escolha. Se você faz isso, você tem que só fazer aquilo. Pois é, parece... Cara, eu acho isso muito massa, tipo, essa ideia de você poder fazer várias coisas. Eu lembro que quando eu era na adolescência, eu fui meio criticado, até pela família, por querer fazer várias coisas, né? Tipo, eu já era DJ, aí queria fazer outra coisa e tal, fazer isso, aquilo, outro. Então a galera criticava porque achava que eu deveria fazer só uma coisa e focar naquilo, sei lá, ir pra faculdade, passar o resto da ser um vida. profissional. Exatamente. Isso. Entendeu? E eu acho que você fazer várias coisas diferentes dá muito mais liberdade pra acertar nenhuma, né? Permear vários horizontes, pois é. assim, né? Porque os mais velhos sempre falam, você tem que pagar, você tem que passar em um concurso e ficar o resto da vida ali, sabe? Tá maluco, eu não me Eu conheço pessoas que... por exemplo, a Carolícias. Ela era concursada, tinha um emprego bom, mas ela largou tudo pra viver o sonho dela. Então, assim, hoje em dia a nossa geração, ela tem esse tipo de... Ela tem essa certa vantagem, né? Por ser mais maleável, por ter um leque de oportunidades, de coisas que elas podem fazer e às vezes ao mesmo tempo, né? E se você for ver os cases que a gente tem, nunca ninguém volta. Tipo assim, nunca ninguém... Tipo assim, a pessoa largou tudo... Tentei, não deu. Não, ou não dá certo nenhuma, mas ela vai pra outra, só que o objetivo final, ele é um... Os meios de você chegar nele podem ir mudando ao longo do caminho, né? Pois é. Exatamente. E na nossa geração também as pessoas, hoje em dia elas já começam mais cedo. Isso dá, tipo, a vantagem de você testar desde bastante. o início já começar a testar bastante e ir atrás, entendeu? Dá muito tempo de recalcular a rota no meio do caminho. Não gostei disso, não gostei disso. Rapaz, isso não deu certo. Vou por esse caminho agora, vou tentar isso. Às vezes tem gente que já fez um monte de coisa e, tipo, tá com 25, pô. Eu sou um... Pois é. Então, né? Eu comecei com 15, velho. Pois é exatamente isso. A gente começa muito cedo, então, tipo, dá tempo de você pensar muito, sabe? Pensando até bem, escolher. não quero mais isso não. Vou fazer outra coisa. É porque o ruim, eu acho que é você chegar, sei lá com uns 40 anos, viver uma vida inteira trabalhando no escritório, sendo concursado alguma coisa, e aí chegar lá e você vê que não é aquilo que você queria. Fica frustrado. Porra, até deve ser horrível, entendeu? Pois é. E aí você vai querer fazer, aí começar algo do zero de novo. Pois é. Só que tem uma parada também. Hoje em dia, um cara ou uma mulher com 40 anos, tipo, com a longevidade que a gente tem, mesmo assim ainda há tempo. Claro, sabe? com certeza. Com 40 anos, o cara hoje em dia ainda tá muito novo, ele ainda tem, tipo, mais 40, Sim. sabe? Eu só falo pela questão do tempo que você perdeu, né? Tipo, Pois é. porra, já pensou, você olha pra trás assim e passou 20 anos você fazendo a mesma Sim, coisa, sim. entendeu? É Sim. loucura. Mas é sempre tempo de recomeçar.
Então você que tá aí... Agora aproveitando e perguntando sobre o passado, agora tu acha que, por exemplo, esse lance do direito te ajuda hoje em alguma coisa? Como é que, tipo assim, deu pra aproveitar? Ou, tipo, tu perdeu tempo? Como é que tu vê isso, assim? Cara, eu não vejo, assim, perder tempo com algo que possa me acrescentar, assim. Eu não trabalho com direito, assim, eu não... se tu me perguntar alguma coisa, assim, eu lembro muito, assim, pouco, mas eu não acho que eu perdi tempo, não, sabe? Isso agrega, né? Sempre... isso agrega. Como a pós que eu fiz, que não tem nada a ver, né, que vocês vão ver, tá louca. Eu fiz pós em computação forense e perícia digital. Eu era a única que fazia direito numa turma só de TI. Então, assim, eu sou louca, né? O que é computação forense? É coisa de... Crimes virtuais, né? Ah, É a maneira mais normal que eu posso te explicar isso. São crimes virtuais, como é que funciona toda a preparação para você, por exemplo, ter um dispositivo, vamos dizer assim, o cara que é acusado de crime de pornografia infantil. E aí tem o dispositivo dele, né, que é o computador e tudo mais. Como é que a gente vai fazer essa preparação para pegar o computador e não... como é que eu posso dizer... E não, assim, errar no sentido de fazer o procedimento certo, de não apagar nada e tudo mais, entendeu? Sim. Então essa parte também é computação. Ou até de recuperar, né? Isso, de recuperar também, tipo, arquivos. É questão mesmo de sistema mesmo, e eu não sei porquê eu Tu foi fazer isso. Parar lá. Mas eu sempre gostei, eu sempre gostei muito de programação, muito dessas paradas de computador. Então eu era curiosa em saber fazer. E muitas vezes eu falei, cara, eu vou desistir, mas... A minha equipe, a minha turma era tão legal, sabe? Era aqueles nerds, assim, que eles eram maravilhosos, assim, sabe? Eram vários Bill Gatinhos, né? Dentro da sala. Isso, tipo, hackers e não sei o que e tal. E assim, eu fui acolhida tanto por eles, assim. Tinha outras mulheres, obviamente, mas eu era a única de direito. Eu falei, cara, eu vou desistir, porque não dá, eu não sei isso aqui. Não, vambora. E, tipo, eu fui fazendo e eu fui me dedicando. E aí foi bem legal, assim. Eu também não me arrependo, assim, eu gosto muito. Valeu a pena, assim, né? Isso. Eu tô me arrependendo agora de estar fazendo um mestrado, né? Porque também não tem nada a ver. Ah, ainda tem um mestrado. que ela tinha falado. Em administração. uma coisa, assim. Em administração. Tem alguma coisa que tu não faz? Boa, Blemes. Olha, não sei. Eu tenho um dilema. Eu quero fazer tudo que a vida me permite fazer. Então, se eu tiver vontade de amanhã fazer medicina, eu vou fazer medicina, entendeu? Caramba, muito doido. Perfeito. Então, assim, é uma coisa assim que eu tenho pra mim. Eu falei, cara, eu vou fazer tudo que a vida me permitir fazer. Isso eu queria até fazer essa tatuagem. Isso é bom, porque lá no final você vai, cara, eu vivi bem, né? Eu fiz tudo que eu queria. Tentei de tudo, fiz um pouco de tudo. E assim, eu amo estudar, gente. Eu amo estudar, não adianta. Eu gosto mesmo. É uma coisa assim que tá comigo. Então, É latente, né? uma coisa que tá comigo. Tô sentada aqui, vou estudar italiano. Pega estudar italiano. Tô sentada aqui, vou ver astronomia. Assim, eu tenho umas coisas Sem meio fazer doidas. nada aqui agora. Estudar sobre galáxias, buracos negros. Então, na pandemia eu estudei astronomia, astrofísica. Eu vejo lá, tô no teu Instagram, ela gosta muito dessas paradas de NASA, Elon Musk. Eu e amo, tal, gente, muito eu massa. amo. Eu sou nerd, assim. Eu acho muito legal também. Eu sou massa. nerd, assim, não tem pra onde correr. Eu queria ser menos, mas eu não consigo. Até Então, se o Elon Musk chegasse hoje e dissesse assim, tu tá aqui a passagem, tu vai ser Larguei, uma vem das pra cá. pessoas. Eu quero que ele faça isso, cara. Eu peço todo dia. Eu queria, de olho, cara, hein? eu queria ser muito astronauta. Muito. Sim, Só que a ela minha, tá no foguete só que mesmo. assim, a minha altura não permite. Tem um parâmetro de altura pra ser, Mas por por quê? conta dos equipamentos e tudo mais. Tá. E aí não me permite, assim, ir como técnico, como mecânico, como alguém assim, não permite. A não ser que eu fosse, tipo, convidada, entendeu? Mas e tu aí, não pode ir pro espaço por conta disso, não dá, tipo... trabalhar, não. Tá. Assim, ser, por exemplo, comandante da Só se Crew ela for de Dragon. carona, assim. Só se eu for de carona. Sequência Marte. Só se eu for de carona, assim, entendeu? Mas mesmo assim, ainda teriam que fazer um equipamento Específico. específico. Nossa, gente, que
Mas Sim, eu acho nem que um hoje em pouco dia, porque inclusivo. o dele... Me sentir excluído agora que eu também Mas consegui. o dele, os uniformes já são meio diferentes, né? O do Elon Musk e tal, ele né? já tem uma... Quem dera se ele me notasse. Você tá Pois é. procurando alguém pra ir, eu vou. Inclusive, os trajes dele são muito massa. Foi feito por um cara de filme, tipo, que cria traje pra filme, junto com uma galera de engenharia. O cara criou... Fez o... É muito legal. E não é à toa que ele domina, né, com a SpaceX e tal, e com todos os que ele quer agora popular Marte, quer ir pra Lua de novo no projeto Artemis. Então, assim, ele... Não é à toa que ele é o, né, Pois é. o cara mais rico do mundo e mais... É um cara... Eu acho que ele quer ser o Da Vinci dos dias de hoje. Pois é. Século XXI. Que é o cara que faz várias coisas. É o Da Vinci, que deu certo. É, O Da Vinci quase morre todo lascado. né? rapaz, E morreu liso, provavelmente. Morreu liso. Musk não vacila. Morreu liso. Não vacila. Pois é, o Musk já teve uma ajuda no início e ele pegou isso e quadruplicou, que ele transformou num império gigantesco, né? Porque o pai dele já tinha uma grana, mas aí ele pegou isso, meu amigo, e Triplicou, quadruplicou. transformou num negócio. E ele desde o começo, pô, ele era muito doido, assim, tipo, na visão, entendeu? Porque quando ele entrou pra faculdade e tal, tipo, ele muito nerd, mas ele tinha uma ideia, ele alugou uma mansão gigante junto com outro cara. E aí eles queriam esse lugar para ter um espaço para estudar, para ter lazer e tudo mais. Então como é que a gente faz para poder custear a nossa vida aqui, ganhar uma grana e meio que ficar estudando e ganhando uma renda passiva? Uhum. Vamos fazer festa nessa mansão. E aí, tipo, Olha ele aí. fazia... Aí, Porra, Blemes. fazer isso? Aí, Bora. Blemes. E aí ele fazia festas pra galera do Ainda campus, pode morar cobrando na a casa. entrada, Sim. entendeu? E usando daquele espaço Mansão do Blaine. e ganhando grana, pô. Ganhando grana desde novo. Ganhando Olha aí, grana ele foi com aquilo. produtor. É verdade, aí eu... Pois é, pô. Ele Foi. sempre teve uma visão muito massa pra negócio, pô. Pra transformar algo, tipo, comum em uma coisa... Gigantesca, faraônica, Gigantesca. né? Ele ganha só com a especulação, tipo assim... Ah, ele agora vai criar um carro e vai jogar no espaço. Só disso a ação já vai pro caramba já. Fala qualquer coisa do Bitcoin, sobe, Não, desce, tá maluco, sobe, ele desce. conseguiu levar aí Bitcoin mais Pois é. pra trás. Agora ele tava com tal de Dogecoin, né? É. Dogecoin, sei Isso lá. daí daria um podcast só sobre isso, gente. Pois é. Esse Dogecoin. Cara, ele levou, engraçado, ele levou o Bitcoin e depois falou mal pra poder lançar a moeda dele. É muito doido, né? O bicho é artista. O cara é doido. Aí- Agora se, por Próximo exemplo... convidado, hein? Próximo convidado é Elon Musk. Já pensou, hein? Tá chegando de viagem amanhã e, E, tal. e se ele vier, a gente ainda bota dedo junto lado a lado. Ah, Rapaz, eu ele já quero, mandou o olha WhatsApp que eu aqui, ó, vou. viu? Olha aí, ó. Acabou de vibrar aqui, ó. Nem durmo. Agora, tipo assim, se, por exemplo, chegassem pra ti pra tu escolher, chegasse um Morfeu do Matrix com as duas pílulas, pra tu escolher entre a escrita e as outras coisas que tu faz dentro do marketing. Agora? Tu tinha que escolher um ou o outro. A que tu escolhesse, tu ia ter que ficar com ela Pro resto da pro vida. resto da vida. Qual que tu escolhia? Mas tem que ser uma das duas. É, uma das duas. Ou Esse é marketing difícil, hein? ou a escrita. Mas eu escolhendo marketing, eu poderia escrever algumas coisas, roteiros. Não, aí é outra coisa. Tipo, tu ia ficar com... Não, mas eu acho que ainda assim eu escolheria a escrita. Eu amo demais, é uma coisa... É uma paixão que eu tenho, acho que... Eu não escolhi escrever, foi a escrita que me escolheu. Então, eu não vou abandonar ela. Então, eu Sim. escolheria a escrita. Sem dúvida. Tá aí. Pronto. Eu acho que nem dá pra fazer aquela nossa pergunta pra ela, né? Do que se você não fizesse o que você faz hoje, o que você faria? Você faria. Milhares Ela já de faz coisas. tudo. Pô, é Ela já faz difícil, tudo. cara. Astronauta. Não, ela... Astronauta. Não serve pra essa pergunta. Mas sério, tem alguma coisa que tu gostaria de fazer? Que tu não faz, ou tu não consegue, ou sei lá. Pra facilitar a tua vida, eu sou um músico frustrado, né? Eu amo vídeo, mas se eu não trabalhasse com vídeo, eu com certeza seria músico. Então é só pra tu ter um Isso. referencial. O Caio, quando veio aqui, ele disse que queria ter uma barraquinha de cachorro quente. O Gustavo, da semana passada, disse que iria pro direito. Entendeu? Ah, acho Eu seria que... tecladista de churrascaria. Ai, meu coração. Eu queria. Não, eu acho que eu ia querer ser cantora, assim. Eu já tentei várias vezes, mas a escrita pra mim foi o que pesou mais, sabe?
Eu já cantei em casamento. Uhum. Eu já fiz umas coisas assim, mas... Não, mas aí tu já foi, tu já teve essa mas eu experiência. tô falando, não eu tô conta. falando Não, no porra, sentido de, você é tipo assim, cantora. Não, mas é mais difícil. Vamos deixar essa. Vale. Vamos deixar aqui. Não, mas é porque assim, é uma coisa que eu não faço mais, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, se não tivesse nada disso, eu ia querer ser cantora, assim, no fundo, Sim, no fundo sim. da minha alma, eu tinha um desejo, assim. Tem uma vontadezinha. É, sabe? A Tipo, visu ela já tem, parece aquelas vocalistas de banda de rock e tal. Pois é. Mas eu tenho um plano de marketing pra cantora muito forte, do tipo, eu não iria aparecer. Eu só ia jogar. Tipo, E agora, como tá viralizando o TikTok, eu ia jogar no TikTok pras pessoas fazerem a própria dança, entendeu? Uhum. E com isso iria viralizar a seria música. tipo um Gorilas do mundo atual. Basicamente, entendeu? Ninguém Tiveram- saberia que eu seria maranhense, que eu era brasileira. Nada assim. Uhum. Tiveram alguns cantores que foram nessa linha, né? Muito Tipo, a doido. Cia, quando Cara, começou tem, que ela não queria. tem uns Até o DJs próprio que fazem The isso Weeknd também. começou Já assim. começaram assim Marshmello, também. né? É, o Marshmello, Daft Punk. o Daft Punk. O Cat Dealers começou assim também, mas Foi. tem outro. Qual? Aqueles que são cachorro. É, A máscara de Mad cachorro. Dogs. A Liga também. Aí tem um novo agora que é o Hollywood, que inclusive ele faz, tudo dele é relacionado a filmes de Hollywood. Massa. É bem legal. As músicas também são inspiradas em filmes. É bem da hora. Mas É. interessante isso. Eu também já pensei em lançar um projeto paralelo assim, mas sem aparecer. Invisible Blames. É tipo assim, na verdade eu já tive vontade de lançar um projeto com alguém, né? Uhum. Com um outro produtor e tal. A gente lançar. E a ideia era lançar sem mostrar quem era. Até o projeto fazer sucesso, né? Se rolasse, se virasse realmente, aí beleza. A gente entraria com a cara, né? Mas Investe se no não... TikTok. As pessoas viralizam pra ti, se tu pensar bem, sabe? Tipo assim. Cara, pois é, eu nunca tentei focar no TikTok, tá aí uma coisa. Porque Cara, é elas, uma boa. elas viralizam É, pra Tem muito ti. DJ lá. Verdade. Entendeu? Então, tipo assim, Vamos tu conversar joga- depois sobre isso, a gente vai... Ixi. Muito doido, pô. Muito doido. Tá aí uma parada a se pensar. Porque o TikTok é legal. Tem como, tipo, tu integrar essa parada de ser escritora lá no TikTok? Tem ideias? Tu já pensou em alguma coisa do tipo? Então, eu nunca pensei assim. O meu TikTok é só a dublagem, que eu gosto, porque eu já fiz teatro, então outra coisa. Ah, já fechado também. Não, peraí. Mas vamos lá. Tinha esquecido do teatro. Peraí que eu vou começar a listar aqui. E aí eu Já projetei gosto um dessa carro, parte. já. Já mergulhei nas Fossas Marianas também. É, já fui em tudo, já. Pois é, e aí o meu TikTok é só dublagem, então é só pra isso que serve o meu. Entendi. Porque Mas seria eu- massa. Então, o meu problema maior é constância. Que eu tava até conversando com o Blemes, eu não teria constância. Por Uhum. ter essa vida, né, agitada e tal, e talvez... Se eu me dedicasse, talvez, só uma coisa, aí sim, mas aí eu teria que me dedicar só àquilo, entendeu? Então, por isso que eu não penso em fazer seria nada. massa, porque nessa parada da galera viralizar pra ti e tem esse negócio das pessoas usarem áudios de outras pessoas, tu narraria e colocaria uma determinada história para as pessoas fazerem, saca? E aí Ah, é uma boa massa. ideia. Podia até estar conectado com um livro, que seria uma, A gente tá fazendo um brainstorming aqui, uma história tá, galera? paralela. Uma história paralela. Uma Zezinho coisa que... falou, você machucou meu coração, não sei o que e tal. E aí, tipo, as pessoas lá fazendo e tudo mais, porque tem muito isso, né? Sim, tem vários atores também que fazem. Ah, agora é tua vez, eles botam também, acho bem bacana. Teve uma que a galera tava fazendo muito, agora que eu parei de acompanhar, mas tipo assim, tinha série, né? O Walking Dead até fez isso. Aí eles pegaram uma zumbizinha que tava lá, aí fizeram um filme, um episódio só daquele personagem, Sim, pra só você daquele conhecer e tal. personagem. Então, eu sigo uma menina que eu acho que eu não sei se vocês conhecem, a Nono Franco. Ela aproveitou, tipo, aquela coisa da Marvel e da Morgan, que é a filha do Homem de Ferro. E aí ela fez ela faz a história com ela sendo a Morgan, já adulta, Ah, pode junto, crer. se apaixonando pelo Homem-Aranha. Uhum. Né? Então, tipo assim, eles são amigos e tudo mais. E ela faz muito sucesso, ela estourou, assim. Ela faz Caramba, irado. altas É coisas, muito muito massa. massa. Criam mesmo, histórias assim. paralelas e que tem todo uma. Isso, um e, tipo, enredo. e como ela faz design, então ela já faz um vídeo tudinho, já bota o mesmo filtro que o filme, ela pega as cenas dos filmes e tal. E ela começou a fazer isso e muita gente começou a fazer isso também, entendeu? Então é bem legal, assim, e ela estourou, assim, aí no meio termo ela fez uma loja dela e tal, uma loja de coisas artesanais. E aí tudo tá mais. milionária agora aí, ó.
E aí ela tá se sustentando sozinha, ela mora com os pais dela, mas tipo assim, tudo ela que paga e tal, entendeu? Porque é agora que ela começou, né? Mas assim, dá uma graninha, viu? Sim, essa história de TikTok aí. Cara, é legal, incrível já como tem isso dá outras dinheiro, formas. né, velho? Pois é. E é muito doido, porque a plataforma em si não dá, né? Mas E assim, eu percebo que são consequência- pessoas novas. Não são atores, atrizes, influenciadores. Eu lido com influenciador, né? Algumas marcas pedem TikTok. Não tem tanto alcance como uma pessoa que viraliza, sabe? Não tem. É uma alcance assim constante, é uma constância que Agora o problema é conseguir manter, né? Essa viralização, vamos dizer assim. Não é tão difícil porque os caras eles só ficam replicando. Geralmente quem viraliza replica a mesma coisa. e aí, tipo assim, tu já faz o crosslink com o Instagram. Tipo o cara que faz assim. Me sigam no Instagram assim. e tal. Eu vou lá pro Instagram fazer Os caras live, têm aquela sabe? dancinha, né? Aquela dança aqui. Como eu disse daí, ele sempre faz. Então, tipo, tu vê o que dá certo e tu repete. Até as isso, pessoas Blames. cansarem. A dancinha. Tem que fazer a Não dancinha. dá, cara, eu não consigo. Já velho, pensou eu não Blames acho. fazendo dancinha no Nossa, TikTok? velho. cara? Mas dá pra ele lançar Já uma imaginaram dancinha na isso? música dele. Mas aí essa aí. Nessa interessante. nova. Nessa nova seria massa, entendeu? Pegar alguns influenciadores e. Eu Montar uma faço umas coisas coreografia, assim filho. também. Se tu pensar, não sei se vocês já repararam, mas é sempre os mesmos passos, né? Do TikTok, sempre o negócio na cabeça. É sempre assim. bateu aqui. Não, gente, pra mim não dá, não. E vai assim, e volta. Pois é. Eu tava Então, falando o eu não lance da consigo fazer repetição e tal. Mas é bacana tu pegar esse negócio aí e botar pra galera lançar tua música, pô. Sabe, vamos trabalhar. Dancinha Blames. Pois é. Show. Ia, Então ser é show, isso. ia ser show de bola. E daí, agora aproveitando esse lance assim de influenciadores e tal, como é que é lidar com essa galera? Que Tipo, lida com gente grande, assim. como- assim, é muito tranquilo, porque de certa forma eles são profissionais, né? Tipo assim, a gente vê aquela pessoa ali no story e a gente acha, tô fazendo. Mas não, tem toda uma produção, tem toda uma aprovação, sabe? Então, assim, não é aquela coisa como eu por exemplo, tô num evento, vou lá falar com a pessoa me trata mal. Não, tem toda uma questão de profissionalismo mesmo, entendeu? Então, assim, eles levam muito a sério. E isso assim que eu acho assim, muito surpreendente, porque eles realmente levam a sério. Tem uma agenda de postagem de publis. Não pode publicar, não pode ter 2 publis no mesmo dia. Tem que gravar, tem que ter link e tal. É uma organização muito, muito legal, assim. E pra quem tá dentro, né, percebe, né? E, tipo assim, os bastidores é muito legal. Por exemplo, da Lore, a gente acaba de postar, tipo, 1 minuto já tem 700 curtidas, sabe? Tipo assim, é meio bizarro as coisas. Eu passei por isso numa matéria que a gente fez. Mas assim, eu não sei se são os influenciadores que eu trabalho, mas eles são assim, muito, muito focados. Não tratam, eu não vejo ninguém tratar mal, assim, nada. Reclamam algumas coisas e tal, né? O cliente pediu isso, mas por quê e tal? Mas assim, é uma coisa que normal, dá pra... Porque assim, eu sei que lidar com pessoas é complicado. Sim. Muito complicado, né? Ainda mais pessoas que têm uma certa relevância. Mas assim, eu acho que eu tenho sorte dos meus influenciadores. Não tem aqueles ataquezinhos de birra, né? Aquelas coisas de estrelismo e tal. Até porque é tudo muito profissional mesmo, assim. A agência é bem profissional nesse sentido. Então, Tu tem contato direto com essa galera, assim? tenho contato direto, assim, com os influenciadores que eu tomo de contas, eu tenho contato direto, assim, de mandar áudio e falar, isso aqui, entendeu? Trocar figurinha, tudo contato direto. Alguns não, alguns é só em grupo mesmo, olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo, Sim, mas outros não. No geral, você já fala aí e tal. É assim mesmo, mas tipo, é tranquilo, assim, pra mim assim, eu produzi vários shows grandes, né, tipo, Wesley Safadão, Thiaguinho, então assim, eu já sou acostumada, né, basicamente. Então pra mim, o Safadão pode passar na minha frente, pode falar comigo, o Thiaguinho pega, me abraça, agradece pelo show, Del, foi maravilhoso o show, não sei o que, blá blá. É íntima, cara. É uma pessoa íntima de uma coisa. famosa. Eu sou o baterista do Thiaguinho é muito meu amigo, sabe? Então, tipo assim, eu sou acostumada com isso. Sim, então, já vira normal. Né? Não assim, tem eu não aquela- tiro, eu não gosto de ficar tirando foto com artista, com não sei o quê. Eu tenho fotos, mas assim, porque eles chamam e falam, vamos tirar foto e tal. Sim, naquela coisa de, olha mamãe, quem tá aqui. Assim, ó, a última Que já vez, acostumou, o né? último show meu foi o quê? Foi aquela Mastros banda. com Leite. Mastros com Leite. A gente conversando no camarim com um cara que
que tava do lado, cantando. o vocalista antigo, mais antigo, assim. Aquele que canta a saga do vaqueiro. Ah, sim. A gente nem reconheceu o cara. A gente não é. Tipo assim, eu gosto muito. A única música que eu gosto é a saga do vaqueiro. Aí ele, é mesmo, eu vou dedicar pra ti a música. Ai, meu coração. Aí eu chorei, não foi? Porque é uma música que faz parte muito assim de mim, assim. Eu tinha um tio que gostava muito dessa música e ele faleceu e tal, então isso me faz muito lembrar ele. E aí, tipo assim, a gente Cara, essa música vai pra te ideia. A gente conversando assim na boa, sabe? Tranquilo. Vintage. Eu tenho vergonha de vintage até hoje. Porque eu falei mal da música dele. Meu Deus do céu. Na frente do cara. Fala essa parada aí, Como foi isso? Gente, eu não sabia. Eu juro pra vocês, Não, eu só não tava sabia, só no cara. navio da Chili Beans, né? Só isso. Meu Deus do céu. Eu não sabia que era ele, pô. Não sabia. Tá? Foi uma festa que teve na Pro, a festa do comandante, não sei o quê. Tinha só famoso lá, né? E aí eu tava com um amigo meu que inclusive é famoso, de São Paulo. E aí tava eu, Gabi Prado, aquelas meninas lá de Férias com Ex, não sei o quê, blá blá blá. Aí caiu o Tacho de um lado, não sei quem de outro. Só gente desconhecida, só gente E desconhecida. o Vintage tocando. Aí, O Vintage imagina, tocando. Aí eu me apoiei assim no bar, eu falei, cara, essa música só tem isso, não tem um cantor. Tem uma voz. Tem uma voz. Aí eu. Sabe quando você sente alguém chegando atrás de você, mas tipo. Foda, não Oi, sei quem como é. assim? Oi. O que você disse aí? Aí eu virei assim, eu falei, né? Esse DJ só canta isso. Aí ele falou, eu vou já trocar mesmo e tal, só que eu só vim pegar uma bebida. Eu só vim pegar uma bebida. Meu Deus! Aí eu fiquei meio assim, né? Aí tipo, tá, beleza, só que eu ainda não sabia que era ele. Ele só falou assim, eu só vim pegar uma bebida aqui, eu já vou voltar pra lá. Aí eu achei que, tipo assim, ele tava falando comigo, não sei. Aí depois que eu fui chegar perto com a galera... O cara trocou a parada. O Vintage trocou. É porque Ele assim... chegou lá e falou assim... É verdade, cara. É porque ele, quando ele tá tocando pra, tipo assim, pra uma galera mais restrita, ele toca o que ele gosta, de verdade, o que ele quer. Ele tá foda-se quem tá. Entendeu? Então é tipo um som bem mais pesado. Tá? Né? É um som bem mais pesado do que geralmente ele faz no show. Então só quem vai gostar é quem realmente gosta de música eletrônica. E aí eu só percebi que ele era o DJ de fato quando eu fui lá pra frente do negócio lá. Tava lá ele. E ele tava lá, e eu virei assim, toda sem graça. Eu falei, eu não vou ficar aqui, não, eu vou lá pra porta. Meu Deus. Desculpa, tá, Vintage, só olhar isso aí. Acontece, gente, acontece. Tu tá ligado que o Vintage trocou a música por aquela coisa. Eu não sei se ele trocou a música imediatamente, né, Mas foi rápido, foi só uma questão de... lembra mais. eu acho que ele nem lembra também, assim. Ele foi dormir falando assim, porra, não tem nenhuma voz. Realmente precisa de uma voz ali, cara. Não, mas eu vi que era só tut, Poxa! Não, mas o pior que é terrível. Eu tenho um amigo que ele gosta de Dream Bass, cara. Cara, como é que sei lá, dança Dream Bass? Não tem uma dança Dream também que é Bass é algo assim, africana. que é... Isso é Dream Bass. É um negócio assim, que você não fica tem uma assim, dança africana que é tipo, que também é só isso, o cara tem um fica negócio rodando. assim. Eu digo que Dream Bass é um dos estilos de música eletrônica pra mim mais surtados que tem, assim, que ele tá aqui, de repente tá aqui. É mais que assim. aquele de review, o pessoal fica... Não, mas esse Não, aí esse, consegue. Esse aí, o pô, Dream Bass é além disso, quebrado, mas eu não é consigo, pesado, não, aí tem uns jungles, alguma Se coisa. tomar alguma coisa, tu consegue. É verdade, os caras realmente estão... Olha, não estamos incentivando nada aqui, tá? Não, eu não falei de água, gente. Entendeu? Água chacalhada, né? Olha. Tá vendo? Corta essa parte, por favor. Então, Dream Bass, eu sempre perguntava assim, cara, mas como é isso, brother? Porque a música instrumental, ela tem um enredo, ela tem um desenvolvimento, mas o Dream Bass é aquele negócio mais mantra, assim, saca? Ela é tudo isso, só que misturado. Tudo acontecendo. Ou seja, não tem voz também. Então assim, aí depois que eu fui entender um pouquinho mais, mas ainda assim, né? Falta uma vozinha ali, falta Não, quando o de Blames não tem voz, eu já reclamo, imagina. E aí, Blames, você vai lá e troca a música? Uma voz. Tem que ter a voz. Senão... Ele vai lá e troca, Ele não é troca. doido? Ele não é doido? Tá vendo, Blames? Se o Vintage trocou... Então, né? O Vintage foi dormir tristinho.
Isso faz parte. Acho que ele nem lembra, graças a Deus. Se eu vier a fazer uma produção dele, acho que ele nem lembra, graças a Deus. Nem toca no assunto. Porque eu tava com outro cabelo também, então assim, né? Mudou muito. Total. Mudei muito, então... Pois é, com essa a gente pode finalizar. Tem alguma outra coisa assim que tu queira chegar? Eu sei que a gente já falou sobre tudo que existe na Terra. né? A gente já passou por tudo, até fora da Terra. Exatamente, até em Marte a gente... Literalmente. Pois é, tu podia deixar um recado aí pra galera, pra quem tá começando e tal, se tu quer falar alguma coisa. Mas é começando em quê? É. Qual das áreas? Porque tem Todas. milhares, né? Tu pode... porque assim que foi... Gente, é melhor vocês me chamarem no direct, né? Não, Mas mas assim, na assim... escrita, por exemplo. O que eu tenho pra falar é que assim, pra não ter medo de arriscar, né? Todo começo é difícil, todo começo a gente já entra muito leigo nas coisas. E a gente só vai aprender mesmo na prática, tentando e experimentando. Foi o que eu aprendi. Acho que conhecimento nenhum, curso nenhum pra mim valeu se eu não aprendi nada na prática, entendeu? Então, assim, tanto produção como a escrita em si, eu aprendi tudo mesmo fazendo, indo lá e metendo a cara mesmo. Então, acho que a nossa geração também é muito medrosa, né, ao mesmo tempo. Então, a gente precisa ter coragem também para tentar coisas novas, para sair da zona de conforto, né, que muitas pessoas ficam nessa inércia. Eu tô muito confortável aqui, mas eu tô frustrada, queria fazer tal coisa. Então, assim, não tem medo, tem tempo, tem muito tempo ainda, né, o tsunami não vai chegar aqui, calma. Mas é isso, não ter medo, experimentar tudo que você tiver vontade, claro, lícito, né? Importante. É importante. E assim, a vida tá aí, você tem que aproveitar mesmo, né? E fazer tudo que você tiver vontade e que a vida te permitir fazer. Muito bem. É isso, então. O que eu achei massa, né, é justamente de quebrar esse lance assim, de você só tem que fazer uma coisa, você pode fazer muitas coisas e ser muito bom nisso, né, muito boa nisso. E testar todas as possibilidades, entendeu? Não se limitar, ir atrás de e tudo. se caso nada der certo, vai pra frente. Pois você ainda pode ser Vira astronauta. cantor. Né? Consegue vender sua arte na praia. Exatamente. É isso. Ideia. Deia, muito obrigado. Eu que agradeço, foi Acho muito que bom. encerramos aqui. Né? Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final. Obrigado, Deia, Obrigada por aí ter pelo participado convite. desse episódio. Muito obrigado. Essa foi muito legal, muito bacana a conversa. Que bom. Curtimos E é bastante. E mais uma aula a gente tivemos hoje, né? Pois tivemos mais Mas uma esse não é aula. um podcast, isso é uma consultoria. Cada episódio é uma consultoria, com certeza. E é isso, gente. Se inscreva no canal se você estiver assistindo pelo YouTube. Se você estiver no Spotify ou no Deezer, faça aí o que tem que se fazer no Deezer. Ativa o sininho do YouTube, entendeu? Manda pra galera esse episódio. Segue Manda pra nós no todo Instagram, mundo. viu? Segue a gente no Só Instagram não mandem também. pro Vintage, por favor. Vintage jamais. Ele pensou nela até hoje, ele vai deitar. Uma voz, cara. Amanhã eu vou gravar. Eu tenho que ter uma voz lá, senão ele A mulher da voz. A mulher da voz. E é isso, galera. O Instagram da Deia vai estar aqui na descrição, né? Se você estiver no YouTube, mas pode falar pra galera também o teu Instagram. É um pouquinho complicado, né? Mas é @DHDef. E aí já vai estar aqui tudinho certinho. Show de bola. Teu Isso aí. Instagram? Alessio Rissato, bem facinho. Blemes com 2 S a mais. Isso. Gabriel_EMR. Então é isso, galera. Encerramos por aqui. Muito obrigado até E até aqui. a próxima. E tchau, tchau. Valeu!